Boa noite, nação. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para você no canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, trazendo as últimas notícias, informação do nosso Flamengo, falando aí notícias do dia. E já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino. Vamos aqui para mais um corte. Link na descrição desse vídeo do canal da ESPN Brasil. Pode ser o Monterrey, certamente não será um duelo fácil, são grandes adversários. Oitavas, Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea, River, Inter, Monterrey. Hoje à noite decide. Hoje à noite decide ou Fluminense, Juventus e Manchester City, que decidem essa liderança da chave dos dois, contra Real, Salzburg e Al Hilal. Aí, obviamente, a gente já está numa matemática muito empenada que eu quero dizer assim, de muitas possibilidades, né? A gente só tá para o pessoal visualizar. PSG e Inter de Milão. Inter de Miami. Inter de Miami, obrigado, Pascoal. Flamengo, Bayern de Munique, Dortmund e aí o contrário do Fluminense, né? River, Inter e Monterrey. O Borussia pega o segundo, o Fluminense pega o primeiro dessa chave, o grupo E. E a oitavas de final é aquele chaveamento que está embaralhado do outro lado. E obviamente está embaralhado aqui porque é a mesma coisa. Só que depende de quem vai liderar ou ser segundo nos grupos G e H. Real, Salzburg e Al Hilal, Juventus e Manchester City. Zé, naquele papo de happy hour, de boteco, dos 4 brasileiros, quem você gostou mais? E aí quando eu pergunto das trajetórias, assim, das trajetórias dos 4, e o gostar menos, não quero que seja porque tá todo mundo feliz, todo mundo passou e tá legal. Não é um gostar menos pra baixo, que é uma porcaria. Não. Mas quem você acha que tem que esperar um pouquinho mais e nessas oitavas precisa jogar melhor? Eu gostei do Flamengo, eu acho que dos 4 times brasileiros, acho que o Flamengo foi o melhor para mim, na minha forma de enxergar o jogo, que se manteve mais próximo daquilo que ele realmente tem condições de jogar. Contra o Chelsea arrebentou e depois teve... É normal isso aí, né? Porque nós estamos falando aqui sobre a questão das dificuldades de manter a mesma qualidade de jogo. Aí depois eu acho que, no meu entendimento, vem Botafogo, porque a partida contra o Paris Saint-Germain, para mim, é uma partida das mais difíceis, se não foi a mais difícil de todas, porque é um time campeão da Europa, mesmo com reservas, 5 reservas, isso aqui, mas era um time campeão da Europa. Aí depois vem, para mim, vem Botafogo e o Fluminense. O Fluminense contra o Sam, para mim, foi um jogo... Palmeiras e Fluminense, é isso? Palmeiras e Fluminense, desculpa. Palmeiras e Fluminense. Porque o jogo contra o Sam, para mim, em relação ao Fluminense, foi uma coisa assim que é absurdo, né? Você jamais poderia pensar da forma como foi aquele jogo, com a facilidade que o Sam teve para virar o jogo. O gol do jogador da Coreia cabeceou praticamente no chão ali para fazer o segundo gol. Depois foi emocionante, foi um jogo legal, tal, de assistir e tal, mas em termos de qualidade de jogo, eu acho que para mim, nesse aspecto, o Fluminense acho que ficou devendo um pouquinho, mas classificou, né? É o que nós estamos falando, sobre a classificação. Isso aí fica para trás e daqui para frente é uma nova vida. Até porque agora muda completamente a configuração, né? Você tem 90 minutos para decidir o jogo, né? Para dar uma definição que é só ida e não tem a volta. Tem a volta, é um jogo só. Você tem que dar a solução no jogo. E aí eu acho que todos os brasileiros vão entrar mais compenetrados. Tem que entrar, né? Todos entrarão mais compenetrados porque agora só o mata, não tem a segunda mão, é só o mata, é só o Iri, não tem o Biri. Então só tem uma mão, né? Então, empate e pênalti ou empate, prorrogação e pênalti? O empate é prorrogação e pênalti. Empate é prorrogação e pênalti. O time escolher os que jogaram melhor, para mim, cada um fez um grande jogo, certo? Uhum. Mas o grande jogo do Fluminense foi espetacular contra o Borussia. O grande jogo do Fluminense foi muito bem. Eu não esperava tanto. Juro, confesso para você que eu não esperava. O grande jogo do Palmeiras não se reverteu em placar. O Palmeiras tem muita deficiência para fazer gol. Tem muitos problemas para botar a bola para dentro. O jogo do Botafogo, o primeiro jogo, foi muito bom jogo. Aquela bola de contra-ataque do Igor Jesus, sai lá e papum, 1-0, acabou o jogo, e é bico para cima, é bico para o lado, é o que tinha que fazer. Eu respeito... Contra o Seattle? Não, tô falando... Os jogos mais difíceis, eu tô falando, sim. Os jogos mais complicados. Não, mas é que ele falou o primeiro jogo do Botafogo, é o que eu gostei, mas foi o segundo, contra o Paris. Não, isso, perfeito. Desculpa, foi uma incorreção minha, perdão. O jogo mais difícil do Botafogo...
ele conseguiu jogar. O jogo mais difícil do Flamengo foi aula de futebol. É isso. Foi aula de futebol. E entre esses todos, para mim, o Flamengo é o melhor. Passou. Ontem, o jogo foi nota 5,5. Tô bonzinho, hein? Tô bonzinho. Nota 5,5. Por que 5,5? Porque teve 5 bolas na trave, uma do Flamengo e 4 na trave do Los Angeles, certo? Então, para mim, foi o jogo 5,5. O jogador que o Zé Elias elogia já há algum tempo fez o gol. De novo, antes do segundo gol dele. O Wallace Ian. Wallace Ian fez um gol. Então, eu acho que desses todos, para mim, em termos de qualidade de jogo, em um jogo específico, o jogo mais forte... são as melhores, vai, Pascoal. Igual a escola de samba. Pega a melhor nota. A melhor nota é a do Flamengo, a segunda melhor nota é a do Fluminense, a terceira melhor nota é a do Botafogo e a quarta melhor nota é a do Palmeiras. Tá, pegando jogo por jogo, né? O jogo grande de cada um. Tá bom. O jogo grande de cada um. Você acha que o jogo do Fluminense com o Borussia é melhor do que o do PSG do Botafogo com o PSG? Acho. Tá. Porque o compromisso... Eu também acho que o Borussia dominou o Fluminense. Dominou o Borussia. O Botafogo não dominou o PSG, mas ganhou. Eu acho que é mais difícil também. O Borussia levou 90 minutos para entender o que estava acontecendo e não conseguiu compreender. Sim. Entendi. O Botafogo pegou um adversário que teve chance de fazer gol. Fez 1-0 e teve, o Paris teve chance. O jogo do Flamengo... Já viram, o Flamengo deu aula de futebol no Chelsea. Deu aula de futebol. E o Palmeiras foi melhor do que o time do Porto. Foi bem recebido. Você viu como eles foram bem recebidos? Não. A torcida foi no aeroporto. Para avacalhar, para xingar, para protestar. Não é só aqui que tem isso, não. A torcida foi lá reclamar também com a chegada no Porto. Um torcedor falou, esta miséria de futebol que vocês jogaram. Quer dizer, jogaram coisa nenhuma. Né? Então, tá certo. O torcedor tem razão de reclamar. Mas na minha régua de avaliação é essa. Já a gente vai falar do Flamengo especificamente, mas quero ouvir o Zinho. Primeiro. Quero te ouvir, Zinho. Opa, eu não escutei, o Zinho falou, não entendi. Para completar, o Benfica chega Não, primeiro. assim, o pessoal do Porto, é isso aí. Ganhou do Bayern. Que tinha o Bayern de Munique. É isso. O Bayern de Munique termina primeiro, né? É porque a gente fala que tem... Como é que a torcida do Porto fica? A gente fala que tem Grenal todo dia, tem Porto e Benfica todo dia também. Todos os dias. Porto e Benfica tem todo dia. Todo dia tem jogo lá. É isso aí. Sim. Mas assim, assim, bem rápido, a minha opinião, quem terminou em primeiro na fase de grupos, parabéns a todos os brasileiros. Parabéns a todos os brasileiros. Espetacular, muito bom para o nosso futebol. Eu estou feliz da vida. Até para a gente debater, é bom ter todos os brasileiros aí. Então, parabéns, sensacional, espetacular. Agora, quem terminou em primeiro nos seus grupos foi o Flamengo e o Palmeiras, né? Terminaram em primeiro nos seus grupos. O Palmeiras fez um jogo muito ruim contra o Inter Miami. Para mim, até o pior jogo dos brasileiros nessa primeira fase de grupo. Mas os outros 2 jogos eu gostei do jogo do Palmeiras. Foi superior ao Hilal e foi superior ao Porto, né? Foi bem superior. Então, assim, pensando dessa forma, eu vejo o Flamengo com a melhor performance de resultado e jogo, né? E o Palmeiras depois. O Palmeiras está invicto também, igual ao Flamengo. O Fluminense também está, né? O Fluminense também está invicto. Assim, o Botafogo é aquela coisa, o resultado foi espetacular, porque era o grupo mais complicado e era o que eu não acreditava tanto, né? Não que eu não estava torcendo para o Botafogo, queria que o Botafogo classificasse, mas eu achava que seria o único brasileiro que poderia ficar fora. Era uma análise olhando o grupo. Então, com o resultado é espetacular do Botafogo. Mas o futebol jogado, mesmo quando ele ganha do Paris Saint-Germain, que foi um feito extraordinário, maravilhoso, tá de parabéns, mas ele não foi superior ao Paris Saint-Germain. Ele não foi superior ao Atlético de Madrid. E ele não foi superior ao Seattle. O jogo foi complicadíssimo contra o Seattle. Foi muito difícil. Foi 2-1 ali na conta do chá. Então, classificado, parabéns, espetacular, maravilhoso. Mas não produziu um futebol brilhante, maravilhoso. Eu não coloco o Botafogo na frente do Palmeiras nessa análise de quem foi melhor. Eu só analisei os jogos mais difíceis, mais complicados de cada grupo. O comportamento de cada um. O Zinho fez uma avaliação geral e na avaliação absoluta. Eu só quero dizer para você que nessa avaliação geral eu concordo com o Zinho. Boa. Vamos para o intervalo, na sequência. O que estava na tela é agora. Flamengo encerrou sua participação na fase de grupos com um empate.
tem pela frente o Bayern. A gente já vai falar muito desse confronto. Queria arrematar primeiro com o jogo de ontem. Já era um momento que o Flamengo sabia quem enfrentaria. Zinho, começa contigo esse debate sobre o Flamengo. O que você achou do jogo de ontem? Não manteve o mesmo nível das duas primeiras partidas, como a gente falou aqui. Mas assim mesmo não vi o Flamengo engolido pelo adversário. Teve as bolas na trave, teve momentos que o Los Angeles saiu mais pro jogo, já não tinha mais nada, né? Não tinha mais pretensão nenhuma, então jogou também soltinho o Los Angeles, tentou, incomodou. Me chamou a atenção assim, o Felipe, né? Ele, por causa dos cartões, deixou muitos jogadores de fora, mas principalmente ali os volantes, né? Jorginho, Gerson, Pulgar. Então ele começa com o garoto, Everton Araújo, e com o Alan, então perde um pouco nessa construção de jogo, já dificulta. Eu concordo com o Pascoal, é o melhor elenco, né, das Américas aqui, é o melhor elenco, mas quando não joga os principais, sente, né, gente? Você está falando do Pulgar, do Gerson e do Jorginho. Aí vai começar com o Alan e com o Everton, são bons jogadores, mas baixo nível, na minha opinião, baixo nível. Na frente não, tinha Luiz Araújo, tinha Arrascaeta, tinha Cebolinha, tinha Pedro. E a notícia boa é o garoto, que quando entra resolve, né? O garoto, o Wallace Ian, realmente está com moral, está com confiança. Para mim ele é o jogador de todos que foram testados, tá? O Luiz Araújo já foi testado ali que eu digo é na função do Arrascaeta, quando joga por dentro. Já testou ali, o Plata já foi testado ali, né? Ele já tentou algumas, adiantou o Gerson um pouquinho para ali, mas, olha, de todos esses, quem está correspondendo quando entra nessa função de segundo atacante, ou vai pelo lado, ou vai por dentro, é versátil, o Felipe Luiz conhece ele porque trabalhou com ele na base. Esse garoto foi artilheiro no Sub-17, foi artilheiro no Sub-20, né? Ele é aqui de Realengo, no Rio de Janeiro. Ele é descoberto, né? O empresário dele é um cara que todo mundo conhece, é meu amigão, é meu irmão, por isso que eu estou falando, que eu conheço o garoto, é o Cláudio Guadagno, que jogou comigo no Palmeiras, jogou comigo no Flamengo, vocês conhecem o Cláudio. Então o Cláudio lapidou esse garoto, levou ele para a Ferroviária, ele ficou lá emprestado, foi muito bem, quando retornou teve as oportunidades na base, voou na base do Flamengo, que revela muitos jogadores. E o Felipe Luiz, por conhecer, é o que o Zé Elias falou, para completar. Ele passou à frente de muita gente nas opções para entrar no jogo. Você vê que quando o Felipe Luiz olha para o banco para puxar, quando está a tropa toda, ele está sendo um dos primeiros para a opção do Felipe Luiz. E o garoto está correspondendo. Zé? É só ver o que aconteceu contra o Chelsea, né? O moleque entrou, a primeira opção entrou, eu gosto bastante desse menino. Ele me chamou muita atenção já. Na base eu tinha visto alguns jogos, quando você tem aí o Sub-20 e tal. O Guadanho, eu tinha comentado com o Guadanho quando, não sei se lembra o Zinho estava aqui um dia, o Guadanho veio aqui, eles iam participar de alguma... o Cláudio esteve aqui. O Cláudio esteve aqui, aí eu comentei com o Cláudio aqui no estúdio, falei, pô, esse menino é... Porque o Cláudio falou assim, eu tô trabalhando e tal, tenho horas assim. Eu falei assim, esse menino é bom, hein? Ele falou assim, calma, é bom demais, vai ver e tal. Aí o Cláudio falou algumas características dele. E aí ele jogou contra o Palmeiras aqui, ele arrebentou com o Palmeiras. Ele arrebentou com o Palmeiras aqui no Allianz Parque. O moleque entrou voando, se eu não me engano, fez até gol contra o Palmeiras, se eu não me engano. E aí no Mundial ele está aproveitando a chance. Está aproveitando demais. O menino, ele entra, ele muda, ele é muito leve. A velocidade, raciocínio, né? O gol que ele fez ontem, domina a bola com a direita, ele já está vendo o jogador, já tira com a esquerda, já com o corpo ele tira, vai lá e chuta, finaliza. Ele bate reto. Bate reto, ele sabe que no gol contra o Chelsea, a bola, ele deu sorte também, a bola bateu aqui, mas deu para ver ele dando a chapada assim, já tirando do goleiro. Parecia veterano jogando, entendeu? Para finalizar assim, porque normalmente o menino vem e bate cruzado, fica, né, quer fazer o gol a todo custo e tal. E ele não, deu aquele tapa, ontem entra, faz o gol. E quanto ajuda, Zé? Quanto ajuda ele estar num time que tem tanto nome importante, que aí a gente não gira o debate em torno dele, entendeu? Por exemplo, diferente do Estevão. Então, mas a inserção de jovens garotos no Flamengo, ela se torna mais fácil, né? Primeiro porque a qualidade do elenco. Sim. Você tem uma divisão de responsabilidades.
E os caras são jogadores que que gostam de jogar futebol. É diferente, por exemplo, de um time que tem uma característica, não que o Palmeiras não jogue futebol, mas estou dizendo, em termos de facilidade para um atacante. Você vê o que o Vitor Roque tá passando no Palmeiras, porque são outros estilos, outras maneiras. Né? Quando você me perguntou o que é o mais fácil para esses caras entrarem, porque o time do Flamengo, com certeza o atacante vai pegar na bola umas 3, 4, 5 vezes, vai ter oportunidade de marcar gols, vai ter chance ali criada, vai ter a tabela com o Arrascaeta, vai ter uma assistência criada por ele, vai ter uma jogada pelos lados, criada pelos laterais. Então, assim, o Flamengo a todo instante faz essa bola chegar no atacante. E se o cara souber aproveitar, ele vai ficar pouco tempo. É um menino que, assim, desculpa até o torcedor do Flamengo, não sei, mas se ele mantiver esse ritmo aí, inclusive aí no Mundial e também no Campeonato Brasileiro aqui, eu acho que é um candidato fortíssimo a sair. Hoje os times europeus estão de olho em jogadores como ele, né? Jogadores jovens que você pode terminar de lapidá-los, né? Terminar de formá-los como atleta dentro de uma filosofia europeia, mas preservando a qualidade do futebol brasileiro. E ele tem isso, né? Ele tem velocidade, ele é rápido de raciocínio, bom nas finalizações. É muito bom jogador, mas é muito mais fácil você entrar no time do Flamengo como atacante, né? Para poder jogar, porque vai receber e vai ter oportunidade sempre. E aí, Pascoal, e esse Flamengo que fechou sua participação na fase de grupos como líder, mas vai ter um certo Bayern pela frente? Bom, primeiro falar do jogo, eu acho que foi um jogo nota 5, 5,5 no máximo. Tem aquela bola no travessão do Pedro, eu nem acho que se a bola entra valeria gol, porque o goleiro estava fora do lance, né? O goleiro estava caído na grande área, depois tem uma confusão ali. Mas a trombada foi deles dois. Então, não foi com ninguém do Flamengo, não. Não ia parar, não. Claro, o árbitro foi... no goleiro. O árbitro, os caras do Los Angeles saíram correndo em cima do árbitro, reclamando que o goleiro estava caído, mas o choque esse é o complemento. O choque foi com um companheiro de time, né? Sim. Os caras vão reclamar do quê? O meu zagueiro fez falta no goleiro. Não, mas o árbitro nem parou o jogo. Não, ele mandou seguir. Segue o jogo. Ele botou lá no tiro de meta. Se vai no gol, ia dar uma ingresia sem tamanho, né? Ia dar um problemaço. Mas acabou saindo o gol do Wallace Yan, que realmente é muito bom jogador. Projetando para o futuro, vai ter jogo com o Bayern de Munique. Vai dar jogo. Vai dar jogo. Não pensa que o Bayern de Munique vai desfilar no gramado. Não é nada disso. Vai ter é melhor jogar. Porque no jogo grande, a gente já viu que do que o Flamengo é capaz. Nos gigantes, nos jogos gigantes. A gente sabe que o Flamengo é capaz. Então, para mim, o Bayern também até agora não fez... a estreia do Bayern foi maravilhosa. Ponto. E o resto? É aqui um golzinho na conta do chá, bota o time reserva para jogar, o Company, aí vê que tá indo, a Viola tá indo para ser encaçapada, aí que não, bota os caras, volta todo mundo, aí bota todo mundo, Kane, bota todo mundo para jogar, certo? Sané. Tem que deixar ele jogando contra o Flamengo, deixa ele jogando. Sané. Então, eu acho que vai ter jogo. Vai ter jogo. O Flamengo, os caras não vão desfilar contra o Flamengo, não. Vai ser um jogo legal e eu espero que a gente possa acompanhar uma grande partida. O time do Bayern é bom? É. É imbatível? Não. Não é imbatível, não. Na minha concepção, não. O próprio Company já tinha falado, né? Falou assim, tanto o Chelsea como o Flamengo vai ser jogo difícil. Os caras já sabiam, já. Os times, especialmente os times alemães, eles têm respeito ao time brasileiro. Aos times brasileiros e pela qualidade dos jogadores também, né? Eu acho que até a forma de entrar vai ser assim, jogo tipo Champions League, né? Aquele jogo pressão, até porque não tem outro jogo para recuperar, né? Sim. Você vai ter que colocar intensidade, vai ter que jogar time titular à vera, vai ter que realmente fazer o seu melhor jogo, porque se não jogar contra o Flamengo aquilo que pode, o Flamengo tem condições de fazer mal pro Bayern. Quero ouvir o Zinho, mas antes vamos trazer a palavra de personagens do Flamengo. Já Pedro Ivo também chegando no Equipe F. Falem, rubro-negros. Contra o Bayern de Munique, eu acho que a gente vai encarar como mais um jogo. Com certeza que a gente tem a consciência do peso, né, que eles têm, mas a gente também é um gigante, a gente também tem possibilidade de entrar lá e fazer jogo de igual para igual e sair com a vitória. O Harry Kane é um, né, que... Jogava ele bastante no videogame com ele também.
Mas entrar ali é tentar esquecer isso, tentar jogar de igual para igual e tentar a classificação. A gente estava indo pro lanche ali da tarde, né? A gente tava passando na televisão lá e tava todo mundo assistindo. Mas com certeza é um grande jogo e o que foi feito na fase de grupo foi algo importante para dar confiança e acreditar ainda mais no que a gente vem fazendo. Mas agora é mata-mata. O que passou, passou e agora é olhar daqui para frente, jogo após jogo. E com certeza vamos ter que jogar muito para poder ganhar um jogo muito difícil. Zinho, é interessante, né, esse combo de declarações, né, porque você vê o Everton Araújo, jogava com ele no videogame e tudo mais, a gente tava falando do Wallace Ian, a gente viu que o Estevão falou do Messi, e o Jorginho pode falar, eu jogava contra eles 20 dias atrás. A importância também do Jorginho ter chegado num momento como esse, né, um Mundial, para trazer experiência e bagagem para um confronto ou um enfrentamento desse, hein, Zinho? Mas você olha ali na zaga, né? Tem um Léo Ortiz que está na seleção brasileira, tem um Alexandro que há pouco tempo também estava na Europa, Pulgar já jogou, enfim, o Flamengo também tem jogadores, né, com passagens na Europa, o Gerson jogou no futebol europeu, assim, só citando alguns. Eu estou com o Pascoal, o Bayern de Munique é o favorito, mas tem muito jogo, não é que tem jogo, tem muito jogo, pelo que eu vi no Mundial. Né? Até esse momento, o que as equipes apresentaram no Mundial, eu respeito muito o Bayern porque joga num nível mais forte, que é a Champions League, não é nem o campeonato alemão. Não vejo o campeonato alemão muito na frente. Né? Tanto é que o Bayern é campeão disparado toda hora. Tá bom, teve lá o Leverkusen que também ganhou, né? Mas assim, o Bayern é o super time da Alemanha, é o super elenco da Alemanha e na Champions League sempre briga na parte de cima. Está naqueles 4 times desse Mundial que eu coloco na primeira prateleira. O Bayern de Munique é um deles. Ponto. Olhando para o que o Flamengo tem de peças de jogadores e o momento que está, né, essa coisa do favorito ter que se expor, acho que o Flamengo tem possibilidade de surpreender sim, de ganhar o jogo, pode acontecer. Não vejo assim, muita gente vai ser uma zebra. Não, zebra não. Vai ser assim, o Flamengo ganhando, surpreendeu um europeu da primeira prateleira, mas acho que o Flamengo tem condições para fazer isso. Repetindo, Bayern Munique é o favorito. Vamos lá, vamos aos Estados Unidos com Pedro Ivo, trazendo informações do rubro-negro, treino rolando. Pedro, abraço para você, as informações, sua opinião, quero saber do Flamengo. Sim, Felipe, eu só dei uma olhada aqui para trás agora rapidinho para checar os jogadores todos no campo agora, treino rolando sim. Empate ontem, mas muitos dos titulares, alguns dos titulares poupados não foram a campo, então treino rolando normalmente hoje, regenerativo para alguns, treino normal hoje. Estamos aqui ainda em Orlando, o Flamengo fica em Orlando durante toda essa semana, só viaja para Miami no sábado, véspera do, claro, aguardado confronto contra o Bayern no domingo. Estamos aqui praticamente em casa, podemos dizer, estamos no CT da ESPN, dentro do complexo Disney, aqui em Orlando, na Flórida. Essa será a casa do Flamengo pelos próximos dias, treina aqui hoje, quarta-feira, treina amanhã, quinta, treina sexta, treina sábado, também nessa preparação para encarar o Bayern. Eu vou sair agora rapidinho aqui do quadro, porque hoje a gente tem a possibilidade de mostrar parte do treino. Nosso Vitor Machado está aqui dando uma força. É isso que a gente consegue captar de imagem. Aquecimento rolando. Jogadores como o Gerson que foi poupado ontem, né? O Jorginho que foi poupado ontem também em campo. Felipe Luiz ali brincando também, aproveitando para participar desse treinamento com os jogadores. Então, o Flamengo começa a sua preparação de olho no Bayern de Munique hoje por aqui. Por enquanto, um treino para entender muito mais, soltar a musculatura de quem participou ontem, entender as condições de cada jogador. Para o Felipe, então, talvez a partir de amanhã, com uma atividade talvez um pouco mais tática ali, esboçar o que ele pensa para esse jogo contra o Bayern no domingo. Felipe, mas a gente segue por aqui, as imagens do treino na tela, mas podem falar por aí, sigo por aqui também à disposição, qualquer dúvida. Vamos falando. Não, quero saber, Pedro, você está acompanhando bastante esse ecossistema rubro-negro. Teve o jogo ontem, teve a definição no adversário Bayern.
Queria que você trouxesse um pouco mais de ambiente disso, no sentido de atmosfera, de confiança, seja do elenco, seja dos torcedores que você também está convivendo bastante, trombando o tempo inteiro. Traga um pouco desse ambiente, Pedro. Felipe, eu acho que ontem foi muito uma questão ali de euforia. A euforia pelo jogo, a euforia pelo terceiro jogo, pelo terceiro compromisso muito leve, a euforia pós-vitória de Chelsea ainda levava o Flamengo muito mais, a torcida, eu digo, né, principalmente, você pergunta de ambiente de torcida, para aquela coisa da galhofa, do ei, Bayern, pode esperar, a sua hora vai chegar. Ontem tinha muito isso. Acho que hoje, quando já começa a baixar um pouquinho a temperatura, né, começa a ver aquela análise um pouco mais fria, a preocupação é grande. Acho que o entendimento quase que geral por aqui é que o Bayern é um time bem diferente do Chelsea. O poderio do Bayern é o poderio diferente do Chelsea. O Chelsea que não vive o seu melhor momento assim, dos últimos anos, e o Bayern que vive um momento muito especial, sim, com o Company. Muito respeito, mas eu sinto também na palavra das pessoas que estão por aqui, de staff, de delegação, até dos próprios jogadores conversando com a gente. Respeito, o Felipe fala em Bayern colossal, mas os jogadores falam muito em podemos competir. Podemos fazer o melhor dos nossos jogos, podemos fazer o melhor do nosso dia e, quem sabe, aprontar mais uma. Se é que a gente pode chamar de aprontar para cima do Chelsea. Então o Flamengo agora começa a sua caminhada nessa quase Champions League, né? Porque pega o Bayern, depois pode pegar muito provavelmente o PSG, depois teria pelo caminho talvez Real ou City. Então, um sentimento de confiança. Acho que a vitória sobre o Chelsea muda muito a perspectiva. Não é um Flamengo que classificou em segundo, aos trancos e barrancos, jogando mal, e vai ter que pegar o líder do Grupo C. Não, o Flamengo foi muito bem na primeira fase, o Bayern acabou ficando em segundo, então o Flamengo que chega com um pouco mais de confiança. Acho que é um cenário um pouco diferente do imaginado antes do Mundial, não é porque todo mundo achou que poderia ser o Bayern e realmente foi o Bayern. Não, num outro contexto. É um Flamengo primeiro, um Bayern segundo e um Flamengo compete estufado porque já passou por um europeu na competição. Isso muda um pouco a perspectiva aqui, Felipe. Eu tenho mais uma pergunta, Pedro, que eu sei que vocês já inclusive, tipo, padrão FIFA, jogos de seleção, tem que se deslocar e tal. A pergunta que eu vou fazer envolve Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Depois dessa primeira rodada em que os times fora da Europa engrossaram com os gigantes europeus, não existe mais, imagino aquela coisa do vai rolar um chocolate, vai ser 5-0. Isso caiu completamente? Eu acho que, eu costumo dizer, né, passei a usar um pouco esse termo depois ali da partida contra o Chelsea, que a gente vai atualizando as perspectivas e até as expectativas. Acho que antes do jogo contra o Chelsea, antes até da boa partida do Palmeiras contra o Porto, antes de se entender que o Porto vivia uma fase muito ruim, depois do jogo do Fluminense contra o Dortmund, depois do Botafogo vencendo o PSG, que no dia seguinte o Flamengo vence o Chelsea, antes ali existe um certo, talvez, temor de saber como seria esse enfrentamento, medir forças ali com os europeus, onde estaríamos na prateleira. Acho que hoje não. Acho que hoje pensar em uma goleada de um europeu para cima de um brasileiro seria algo classificado até como uma zebra, talvez. A gente que acha que pode perder, mas competindo, porque o outro time é melhor, porque tem muito mais dinheiro do outro lado, porque tem muito mais qualidade do elenco do outro lado, mas não porque vai haver um amasso, assim, digamos, um atropelo. Acho que está todo mundo aqui pensando. E agora vem um Bayern, com a excelência alemã, a seriedade alemã, com a força da marca Bayern de Munique. Qual o valor desse jogo na trajetória, na história rubro-negra, Zinho? Vai estar no patamar de Flamengo e Liverpool. É claro que Flamengo e Liverpool de 81, o Flamengo foi campeão do mundo, sobrando, dando um sacode, arrebentando o Flamengo o maior de todos os tempos, que é o Flamengo de 81, do Zico, do Leandro, do Júnior, do Moser, do Andrade, do Adílio, do Lico, do Marinho, do Moser, do Raul, né? Então, assim, do Tita. Então, está na mente de todo rubro-negro esse time. Eu não escalei ele na ordem certa, mas falei os jogadores. Esse é o maior de todos, claro, porque foi campeão do mundo. Acho que a final contra o Liverpool, né, o grande Liverpool dos últimos tempos do Klopp, que o Flamengo encarou, teve jogo. Esse Flamengo e Bayern está aí, nesse patamar. O Bayern é o favorito, pelo nível do seu elenco, pelo nível europeu, por estar num estágio de competição mais forte, que é a Champions League. Mas é um Flamengo que está preparado para esse duelo. É um Flamengo que vem com a moral de ganhar do Chelsea, que está, concordo com o Pedro Ivo, abaixo do Bayern. Mas você vencer dá aquela moral, né? Então, assim, tá todo mundo pensando. Cara, duro, difícil, ninguém queria.
Tava todo mundo pensando no Benfica, né? Talvez até o Boca Juniors. Nenhum rubro-negro, nós da imprensa, ninguém estava querendo o Bayern logo agora. Queremos que os brasileiros vá passando. Mas aconteceu. E o Bayern, mesmo mesclando, concordo, mas a gente não está falando que é um super elenco, foi querer mesclar, perdeu para o Benfica, que não é nem o campeão português, o atual é o Sport. Então, assim, dá aquela expectativa, aquela esperança do Flamengo também poder, né, competindo. O futebol proporciona isso, por isso que é apaixonante. Nem sempre o melhor vence, o melhor é o Bayern nesse momento, mas o Flamengo tem um time que pode incomodar. E aí, nessa coisa do futebol, do momento, do dia, do que acontece, do encaixe, né, da motivação, você pode surpreender ali, e o Flamengo tem time para surpreender. Pascoal, Zé? Bom, eu acho que vai ter jogo. Não acho que o Bayern de Munique vai entrar passeando. Claro que o Kompany vai botar a tropa de elite para jogar. Vai botar a rapaziada toda completinho, para não passar. Porque se botar ainda um time reserva, é capaz de sofrer um pouquinho contra o Flamengo. Claro que não, ele já poupou 5 na última partida e teve que colocá-los ao longo do jogo, porque viu que a Viola estava indo para a caçapa. Então, acho que o Bayern vai entrar com tudo. E o Flamengo, para mim, tem que entrar com essa responsabilidade, a marca do Flamengo, o que disse o Felipe Luiz, né, depois do jogo. Nós vamos entrar com a marca do Flamengo. O Flamengo tem cara, tem time, tem jeito de time, tem jeito de jogar. Então o Flamengo tem que entrar com a sua cara, com o seu jeito de jogar. Claro que o trio de meio campo, o Jorginho para mim já é titular, com o Pulgar e com o Gerson, perfeito? O Arrascaeta, o debochado, também é o cara para fazer toda essa movimentação. E o que vai acontecer na frente depende muito do que o treinador vai imaginar para o jogo, né? Então, se tem três caras com poder de marcação e saída de bola, como tem o Flamengo, como tem pelo menos 2 atacantes com muita vivacidade e muita expectativa de que a coisa aconteça. A gente vê o Pedro, eu ainda não vejo o Pedro no ritmo do Pedro. Sim. Ainda não consigo ver. Mas eu acho que tem jogo. Acho que o Flamengo tem... A dúvida é Plata ou Bruno Henrique, né? Plata ou Bruno Henrique. O Plata entrega um pouco mais de poder de marcação, né, Zinho? Porque ele não é simplesmente um cara que joga aberto pela ponta, ou joga de centroavante, ou joga um meia de aproximação. E ele tem mais vivacidade, um pouco mais de presença para marcar. Eu não sei o que o Felipe vai fazer num jogo como esse. Mas eu não abriria mão de atacar. De jeito nenhum. Mas, Pascoal, então vamos fazer o seguinte. Você falou, eu não sei o que o Felipe Luiz... Quero te ouvir também, Zé, mas deixa eu jogar para o Pedro, porque o Felipe Luiz foi perguntado, né, Pedro, sobre o Bayern. Né? O Felipe Luiz falou sobre o Bayern. Sim, exatamente isso, Felipe. Eu acho que vai muito de acordo com o que vocês estão falando. Não acho que vai ser um Flamengo retrancado. O Felipe Luiz fala isso desde antes do Mundial de Clubes, é bom frisar. Quando ele já era perguntado sobre possíveis enfrentamentos, fosse com o Chelsea, fosse com outros europeus, aqui no Mundial de Clubes, ele falava, é o jeito do Flamengo, eu não vou abrir mão do jeito do Flamengo jogar. Caso eu não consiga imprimir o ritmo que eu quero, vai se dar muito mais por uma qualidade do adversário do que exatamente por uma opção minha ou do meu time. Então vai ter o Bayern com controle em muitos momentos pela qualidade. Se o Flamengo não tiver a bola, não conseguir pressionar, não conseguir impor seu ritmo, não é por uma vontade dele, é por uma circunstância de jogo no momento que estamos sendo aqui convidados gentilmente a nos retirarmos. Eu vou passar a bola aí para você, claro. Felipe, a gente volta ao longo da programação, mas é a chamada regra... Galera, o Alician aí tá chamando a atenção da mídia, né, esportiva e dos grandes times europeus. Matéria que acabou de ser atualizada aqui do portal Bola VIP Brasil, o Mundo da Bola também, e o Coluna da Fla fala justamente isso. A nova promessa do Flamengo aí tem chamado muitas atenção. Segundo operações recentes, clubes da Premier League, La Liga e Bundesliga estaria monitorando de perto o desenvolvimento do atleta. Dentre os interessados estaria o Arsenal, o Sevilla da Espanha e até o Borussia Dortmund, conhecido por apostar em jovens talentos. E o Real Madrid também estaria de olho na jovem promessa do Flamengo aí, que está dando show, já está jogando muita bola, fazendo 2 gols, né? Já fez 2 gols na competição, dos artilheiros do Mengão. Então, o jovem aí, a multa rescisória dele atualmente está em
254 milhões de reais. É isso aí, 254 milhões de reais é a multa rescisória atual aí de Ian. Cara, a promessa do Mengão aí. Menino tem... Cara, tem muita personalidade, né? Ele entra em campo, é um jogador que sempre ataca espaço, dá muita velocidade, consegue recompor. É o estilo de jogador que Felipe Luiz está apaixonado. Felipe Luiz está apaixonado aí pelo Alician, tanto que ele ganhou aí destaque. E Felipe Luiz está botando ele na frente de vários jogadores, como o Michael. Você vê quando tem oportunidade, ele entra logo. Felipe Luiz está dando muita moral para o Alician e isso está fazendo ele chamar a atenção de grandes clubes europeus, como o Borussia Dortmund, Arsenal, Sevilha e o Real Madrid. A multa rescisória dele, mais uma vez, é de 254 milhões de reais.